Olá, meus amigos da competição! Hoje vamos falar sobre o gigante da colina, Vasco da Gama, que no Campeonato Brasileiro 2023 está com grandes chances de cair para a Série B pela quinta vez. Nesse vídeo vamos analisar alguns fatores que levam a isso. Acompanhe agora, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos, para que todos possam entender a situação do Vasco e torcer pelo seu sucesso. O Vasco da Gama está com um grande desafio no Campeonato Brasileiro de 2023, enfrentando a ameaça de mais um rebaixamento para a segunda divisão. Infelizmente, essa situação se tornou mais comum do que os torcedores gostariam. A temporada atual se destacou por um início problemático, o pior da história dos vascaínos na competição. Isso levou a mudanças significativas na gestão do futebol, incluindo a demissão do então técnico Maurício Barbieri e várias contratações de atletas de destaque, jogadores como Veguete, Payet, Medel e Paulinho, para tentar reverter o quadro. No segundo turno, o time, agora sob o comando de Ramon Dias, tem buscado uma reação desesperada para evitar o agravamento da lista de decepções vividas pelos torcedores do Vasco ao longo deste século. Vamos relembrar os dolorosos momentos em que o gigante da colina enfrentou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de 2008. O primeiro rebaixamento do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro aconteceu em 2008. Durante a campanha na Série A daquele ano, a equipe Cruz Maltina foi comandada por 3 técnicos diferentes. No início, o comandante era Antônio Lopes, demitido após uma série de maus resultados, dando lugar a Tita, que acabou sendo demitido pelo mesmo motivo do antecessor. A última tentativa de salvar o Vasco do rebaixamento inédito foi Renato Gaúcho. O comandante assumiu a equipe em setembro, mas não conseguiu evitar a primeira queda do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação da queda veio na última rodada da competição, quando o Cruz Maltino foi derrotado em casa para o Vitória, por 2-0. Na 38ª rodada no Brasileirão de 2008, o Vasco teve 11 vitórias, 7 empates e 20 derrotas, ficando na 18ª colocação, com 40 pontos conquistados. Campeonato Brasileiro de 2013. Na edição de 2013, o Vasco voltou a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe foi comandada por Paulo Autuori, Dorival Júnior e Adilson Batista ao longo da competição. Mas as trocas de comando não foram o suficiente para evitar o segundo rebaixamento do clube em sua história. A equipe até chegou para a última rodada da competição, com chances de se livrar do rebaixamento, mas acabou sendo goleada por 5-1 pelo Atlético Paranaense, em jogo que ficou marcado pela briga entre as duas torcidas. Ao todo, o Vasco somou 44 pontos, ficando na 18ª colocação na tabela. Dos 38 jogos, a equipe venceu 11, empatou 11 e perdeu 16. Campeonato Brasileiro de 2015. No Campeonato Brasileiro de 2015, o Vasco teve o seu terceiro rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro na história. No primeiro turno da competição, a equipe comandada por Dorival e Celso Roth, no período, somou apenas 13 pontos, ficando na lanterna do campeonato. Porém, no segundo turno e com a chegada de Jorginho, a equipe teve uma grande arrancada na competição, conseguindo chegar na última rodada, precisando apenas de uma vitória. Porém, na 38ª rodada, contra o Coritiba no Couto Pereira, a equipe não saiu do 0-0 e viu o seu terceiro rebaixamento na história sendo confirmado. Ao todo, o Vasco somou 41 pontos, terminando na 18ª colocação, sendo 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Somou 15 pontos nas 10 rodadas finais. A quarta e mais recente queda do Vasco no Campeonato Brasileiro aconteceu na edição de 2020 da competição. Na ocasião, o Vasco foi comandado ao longo da Série A por Ramon Menezes, Ricardo Sapinto e Vanderlei Luxemburgo. Sob o comando de Ramon Menezes, a equipe chegou a liderar a competição nas rodadas iniciais, mas o rendimento não se manteve e a equipe acabou o campeonato na zona de rebaixamento. Ao fim das 38 rodadas, a equipe Cruz Maltina terminou a competição na 17ª colocação, com 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas, somando 41 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, primeira equipe acima da zona de rebaixamento, sendo rebaixado nos critérios de desempate. Diferente das outras 3 quedas do Vasco,
Esta foi a primeira em que a equipe não garantiu o retorno para a Série A na primeira temporada, com a equipe ficando na Série B em 2 temporadas. O histórico do clube na batalha contra o rebaixamento é uma montanha-russa de emoções, um contraste marcante com o crescimento do time nos últimos 2 meses. Se antes a queda parecia inevitável, hoje o Vasco voltou à luta pela permanência na Série A. Contudo, é provável que essa jornada seja repleta de desafios, e o clube terá que lutar até o fim para alcançar esse objetivo. O retrospecto do Vasco na luta contra o rebaixamento é um ponto de análise interessante. Nas vezes em que o clube se viu ameaçado pelo rebaixamento, a pontuação e a colocação eram semelhantes às atuais. No entanto, também há histórias de superação. Em 2018, o Vasco enfrentou situação semelhante, com 31 pontos na 28ª rodada. Foi um momento dramático, mas o time conseguiu evitar o rebaixamento. A salvação veio de maneira emocionante, com um empate crucial contra o Ceará na última rodada, no Castelão, o que permitiu ao clube terminar o Brasileirão na 16ª na colocação. É importante notar que cada campeonato possui sua própria narrativa e pontos de virada, mas o retrospecto histórico do Vasco na luta contra o rebaixamento gera preocupação. Mas o que aconteceu com o Gigante da Colina para ter um desempenho tão aquém do esperado no campeonato de 2023? Na atual temporada, na 30ª rodada, tem 31 pontos. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, encontrou-se em uma situação delicada nesta temporada. Um histórico de lutas contra o rebaixamento é algo comum na história do clube. Mas, infelizmente, especialistas apontam que a probabilidade de rebaixamento é de cerca de 70%, tornando o cenário ainda mais tenso. Com apenas uma vitória em 6 jogos, o time comandado por Ramon Dias permanece na zona de rebaixamento, com o Campeonato Brasileiro de 2023 chegando à final. O Vasco precisa urgentemente acumular vitórias para garantir sua permanência na Série A. No entanto, o verdadeiro problema do Vasco nesta temporada se concentrou no seu primeiro turno. O clube acumulou poucos pontos, registrando sua pior campanha histórica até o momento, além de contar com um elenco limitado. O grupo 777, que parecia ser uma solução promissora para o clube, não conseguiu cumprir as expectativas, o que poderá resultar na perda da vaga. Essa instabilidade política e um elenco mediano contribuíram para o desempenho abaixo do esperado em campo. O Vasco, um clube com uma das torcidas mais apaixonadas e fervorosas do país, não mereceria ver sua equipe cair para a Série B pela 5ª vez em sua história. Os torcedores cruz-maltinos são conhecidos por sua devoção inabalável e eles anseiam por um futuro mais promissor para o clube. Resta torcer e acreditar que o Vasco da Gama consiga superar os desafios e garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro, retomando a trajetória de sucesso que marcou sua história. Não se esqueça de apoiar o nosso canal, inscreva-se, dê um like e compartilhe. O Vasco da Gama integra lamentavelmente a triste lista dos gigantes do futebol, com o maior número de rebaixamentos ao lado de times como Botafogo e Grêmio. Torcemos fervorosamente para que o Gigante da Colina se recupere e retome seu lugar de destaque no Campeonato Brasileiro.